Se a ação, o seu ativo que você estiver operando está subindo, você vai operar comprado, opera a favor dessa tendência. E se o ativo estiver caindo, você opera vendido, você opera a favor dessa tendência. Então, no curto prazo, o segredo do curto prazo é você operar a favor da tendência. Por que isso? Porque você opera com a probabilidade ao seu favor. Se o preço da ação estiver subindo, se o preço do ativo estiver subindo, a probabilidade é que aquele preço continue subindo até que haja um padrão no gráfico em que haverá uma reversão de tendência. Isso Dow dizia em que a tendência do ativo continua até que haja um padrão de reversão. O preço do ativo não reverte do nada, não é no gráfico diário, no gráfico de 15 minutos que você vai identificar com um único candle que o preço do ativo vai reverter. No máximo uma breve correção, mas não uma reversão de tendência. Isso é extremamente raro acontecer. Então você tem que trabalhar com a probabilidade. No curto prazo, a probabilidade está ao seu favor no trade quando você opera a favor dessa tendência. No swing trade, os principais tempos gráficos para você estar operando: tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, e o menor tempo gráfico para você operar essa modalidade é o tempo gráfico de 60 minutos. Com o tempo gráfico de 60 minutos, você consegue um ajuste fino, uma entrada um pouco mais precisa no preço da ação. Principalmente quando você viu que o preço do ativo deu aquela disparada para alta no gráfico diário e você perdeu aquela entrada através de um pullback, vamos dizer assim, e você consegue lá no gráfico de 60 minutos verificar uma pequena correção, em que você consegue entrar na operação, inclusive trabalhando até com stop menor. Já o day trader e o scalper, eles trabalham com tempos gráficos muito menores. Vale ressaltar aqui que para quem opera day trade e scalper, que são aquelas operações em segundos, é como se fosse a Fórmula 1 do mercado financeiro. Se você está iniciando no mercado, você não deve operar essas modalidades. Primeiro aprende com o mais fácil, ganha dinheiro com o mais fácil, você parte para o mais difícil. Qual é o mais fácil dentro dessas modalidades? Swing trade. Por quê? Porque você trabalha com tempos gráficos maiores, então a volatilidade representada nesses tempos gráficos é muito menor. E com isso você consegue ter muito mais clareza na hora de entrar e sair de uma operação. E se deve entrar nessa operação ou não. Já para operações de day trade, em que você entra em gráficos de 1 minuto, você analisa gráficos de 2 minutos, gráficos de 5 minutos, 15 minutos, até mesmo gráficos de 15 minutos, são gráficos muito mais voláteis. Você verifica que há muito mais de movimento, muito mais padrões a serem formados que no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos. Então, quando você trabalha com esses tempos gráficos menores, a chance de você ficar confuso e até mesmo ficar ansioso com toda aquela volatilidade é muito alta. Com isso, você tem muito mais chances de errar, ter uma leitura errática daquela operação, inclusive da tendência do preço do ativo. Inclusive, o que acontece muito com esse tipo de operação é quando o preço do ativo dá aquela disparada para alta ou para baixa, e você se sente como se tivesse perdido a oportunidade e acaba entrando atrasado no trade. E quando você entra atrasado em um tempo gráfico muito menor, o seu stop é muito maior. E com isso, o seu risco é muito maior, é um risco desnecessário. Já quando você trabalha com tempo gráfico maior, para um padrão a ser formado, ele demora um pouco mais. E quando esse padrão demora um pouco mais a ser formado, você tem muito mais tempo para analisar se vale a pena ou não entrar naquela operação. Você consegue diversificar, ou seja, operar vários ativos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a chance de você perder uma entrada naquela operação é mais difícil. Então, quando você principalmente trabalha com tempo gráfico semanal, você precisa, em um único candle semanal, de 5 candles no gráfico diário. Então, ou seja, precisa de 5 dias para formar o início de um padrão. Então, o pullback para ser formado, ele precisa de muito mais candles. Então, quando você precisa de muito mais candles em tempos de gráficos maiores, você tem muito mais tempo para analisar, para entrar na operação, para agendar a compra e a venda, e com isso você não precisa passar o dia inteiro analisando o gráfico. Agora, quando você trabalha com tempos gráficos menores, tem essas ressalvas. Você precisa passar mais tempo esperando aquele um ou no máximo 2 ativos para ver se tem um ponto de entrada ou um ponto de saída. Estou dizendo aqui que o day trader, o scalper não dá dinheiro? Dá dinheiro, mas são operações mais arriscadas. Quem opera, eu já operei por muito tempo nessa modalidade, então eu sei do que eu estou falando e eu sei do que eu passei. Então é a minha experiência gratuita aqui para você. Quer operar esse tipo de ativo? Ok, mas primeiro aprenda o mais fácil. O mais fácil é o swing trade. Se você não ganha dinheiro com o mais fácil, dificilmente com o mais difícil você vai ganhar. É raro isso acontecer. É 100% das vezes que
uma pessoa não vai ganhar dinheiro no day trade? Não, mas a probabilidade é que não ganhe se você estiver iniciando agora no mercado, né? E isso pode doer um pouco para você que está iniciando e achou que o day trade era a sua porta de entrada no mercado financeiro. A sua porta de entrada no mercado financeiro é onde você ganha dinheiro com mais facilidade. Se você estiver ganhando no day trade, bacana, você é muito bom naquilo que faz, então se especializa naquilo. Agora, se você faz parte dos 95% das pessoas que ainda não tem retorno financeiro no day trade, vai para operações de curto prazo como o swing trade. É uma modalidade mais fácil para operar devido a todas essas características. Tempos gráficos maiores, você consegue agendar a compra e a venda de vários ativos ao mesmo tempo, trabalhando apenas 1 a 2 horas na semana, porque você já identifica ali quando comprar e quando vender, agenda na sua boleta de compra e venda e pronto. Você fica livre basicamente aí por várias horas ao seu dia para fazer outras coisas, como ter uma nova fonte de renda, como trabalhar ou empreender.